A parte de cima, que é a parte salobra dele, é o topo e a parte de baixo. Vocês vão aproveitar essa parte do meio. Vocês vão descascar ele, dentro tem um palmito, né? É tipo uma tripinha, né? E dentro dessa tripinha vocês vão cortar ele quadrado e vão deixar ele de molho 24 horas. No outro dia de manhã, ele vai estar extremamente doce e macio. E vocês transformam ele num doce. Ele vai lembrar o doce de mamão, que é o mamão. Depois a gente chega aqui. O detalhe aqui, quando está no período de chuva, nós atravessamos ali o rio Barra Nova. Quando está com muita chuva, a gente não passa no rio. Então, se quer visitar esse local, precisa deixar o carro antes do rio e já vem caminhando aí por essa estrada até chegar aqui, esse determinado ponto. Do rio para cá, até chegar lá dá 1 quilômetro, né? Então, a gente economizou aí esses 400 metros, mais ou menos, chegando até aqui. Essa é uma propriedade privada, né? A gente já tem esse cuidado de sempre falar antes com o proprietário. O dono aqui do sítio é aquele pessoal de Dr. Júlio Gregório, Júlio César, que hoje é vereador aqui da cidade de Caicó. Ele já tinha nos dado essa chave daqui da porteira, porque a gente veio fazer o café nos matos. Então, sempre que a gente precisa, ele é muito acessível, ele dá autorização, ele dá a chave. As chaves que a gente tinha, que estava guardada lá no início, não deu certo aqui. A gente vai ter que pular o portão. Mas assim, só para que vocês saibam que está autorizado, né? Ele já forneceu essa chave, então é algo que se... Ele tá com sorte da porteira, A volta vai estar mais Estamos com sorte da porteira pequena. Ela tá com 15 anos. É bem forte, né, o seu é bem forte. É, porque eu subi bem, eu passo uma perna só. O babão, mais um pouquinho. tá pra ir, não é? Cadê você trouxe café? Vamos lá, Gaúcho. O Gaúcho tá fazendo a primeira excursão dele também. Dentro da mata. Aqui no Siridó. Eita. Porque se eu enxergar, só vai dizer. Quer que eu te diga pra cá? Não, basta não. Opa, e aí? Ah, eu tava gravando já. Olha, filho, olha aqui, tá aí, ó. Já vai fazer um caça-papel de outro dia. E 2 metros de corda, 7 metros. Mentira, eu não queria metade. Ó, lembra que eu disse, acho que ela tá travando. Porque não tava indo pro... Não, não é pro cartão. É pra... É totem aqui, quer ver? Sim. Não troquei minha faca. Você deu faca? Mário é o último, Mário? Não, Quem tá fechando aí? tem 2 aqui. Valorizando a minha feiura. Porque tem uma pessoa que me humilhou. É levar o patamar de novo para mostrar que eu não sou aquele tipo de pessoa, aquela aberração. Pessoal, então aqui um cardeiro, né? A gente falando muito de facheiro e cardeiro. Esse que é mais espalhado é o cardeiro. O facheiro, ele é mais juntinho, né? E aí fica mais retinho para cima. Tem até os frutos ali do lado, né? A nossa pitaia, entre aspas, tá ali bem vermelhinha. Tem três só a carcaça, os passarinhos já passaram. Já comeram, né? Já, o primeiro sinal que tava boa. O professor disse, olha, vocês como condutores tem que ir um dia antes para limpar a trilha, deixar o caminho mais acessível. Vocês perceberam que faltou, né? Porque como a gente ainda estava concluindo o curso, tinha que aprender algumas coisas, aí não deu tempo. Inclusive, ela limpar. Você já vai pra festa com essa boquinha, né? Tão pequenininha, jovem. Essa tática que você arrumou. Ele é prático. E a boca, né? Quando o café é compartilhado, já você quer compartilhar. Mais verde, e vão cortar ele na parte de cima, que é a parte salobra dele. É o topo e a parte de baixo. Vocês vão aproveitar essa parte do meio. Vocês vão descascar ele, dentro tem um palmito, né? É tipo uma tripinha, né? E dentro dessa tripinha vocês vão cortar ele quadrado e vão deixar ele de molho 24 horas. No outro dia de manhã, ele vai estar extremamente doce e macio. E vocês transformam ele num doce. Ele vai lembrar
o doce de mamão, que é o mamão que a gente gostava de fazer em casa. Você pode misturar com coco, pode misturar com o que você quiser. Mas só ele tem um sabor tão legal, tão gostoso, que é uma experiência incrível. Não parece com nada que vocês já comeram na vida. É um doce muito massa, quem gostava de fazer era os cangaceiros. Lembrando que Feito também é uma rapadura. técnica de sobrevivência, né? No caso, sem água, é um caule bem suculento. Ele é realmente, ele mata mesmo a sede. Porque Vocês estão ajudando aí, viu? é uma planta xerófita. Tá vendo a diversidade do turismo? Chegou o gaúcho, foi lá em cima e pum, pegou. Aí come a polpa, é? É, a gente abre lá na frente Ah, e dá legal. um pedaço pra cada um. Um aprendizado, um ensinamento, né, coletivo aí para todo mundo ficar sabendo. Eu vi. Mas aqui, só para que vocês conheçam, é o que a gente chama de faveleiro, né? Aqui é uma favela. A folha dela, você percebe, tem vários espinhos, né? O formato já é diferente. Ela tem um coquinho, quando ela seca, né? Que você pode quebrar e comer esse coquinho de dentro. É bem gostoso a faveleira. Aqui já tem uma maior, né? Então, já para que vocês também conheçam um pouco aí da flora, né? Também Um pouquinho precisa estar seco, precisa cozinhar ele, pode comer no teu. Não, ele seco, você pode quebrar e comer do natural mesmo, sem nenhum precisar fazer nada. Fica estilo relato. Na realidade, o coquinho é a semente, né, da favela. É. E o professor falando de coisas exóticas, a fuba da favela é exótica, né? Já pensou a quantidade de grãos que você vai ter que juntar para poder fazer a fuba? Mas é algo que é surreal, muito gostoso. Na verdade, eu comi quando era criança porque me deram e eu passei uns 3 dias no hospital vomitando. Mas é muito Tem gente gostoso. que não se dá, verdade. Lembrando que nós temos um Eu, não me projeto. dei, eu só é que não me dei. É porque é forte. É, muito. Lembrando que nós temos um projeto lá em São José do Seridó, que é do professor Josimar. E o professor Josimar já incentiva há anos a produção e a plantação da faveleira. Isso. Porque agora nós já temos indústrias de São Paulo que já tem interesse de trabalhar com a questão do Tá bem óleo cortadinho, viu, do Giovana, aí? coquinho da faveleira. Para Tá a bem questão de cortadinho aí. cosméticos. E uma parte interessante aqui, que está ligada à nossa origem do sertão, são o que está atrás de vocês, que é a questão das cercas de pedra. Quando nós temos a interiorização do gado, né, na nossa região, as primeiras cercas que são constituídas são essas, que poucas pessoas faziam e até hoje poucas pessoas ainda conseguem fazer, ter a habilidade, né, de empilhar as pedras. Antigamente o gado ele era solto, avulso nas serras. Aí se forma a origem da vaquejada, onde, né, meu avô, meu bisavô, a gente juntava os melhores vaqueiros e eles arrebanhavam todo aquele gado, né, serra fora, para juntar para fazer a matança, para fazer o corte da carne, para levar para o litoral. Ou para o litoral de Natal, ou para aquele lado de Recife, Campina Grande, João Pessoa, né, ia fazendo aquele trecho, aquela rota, a rota do gado. E várias cidades surgiram a partir da evolução dessas cercas, né? Que no caso as cercas de pedra para as cercas que nós temos na atualidade, com arames enfarpados e com estacas. É tanto que nós temos algumas cercas, né, ligados, ou algumas cidades ligadas a esses nomes, por exemplo, como Currais Novos. Com outra coisa ligada à pecuária, é, por exemplo, a cidade de Pau dos Ferros, que era um local onde os vaqueiros que faziam esses cortes, né, estavam levando essas carnes, estavam levando também o rebanho, paravam para ferrar o gado. Aí por isso que ficou o nome também daquela localidade, Pau dos Ferros, né, pela ferragem do gado. E aí é bem conhecido, né, também essa nossa árvore aqui. Você já percebe que o tronco dela já é diferente, né? Tem uma, como se fosse uma pele, né? Canso de pele. Giovanni, além da madeira, o fruto dela também é medicinal, né? Expectorante. Antigamente o pessoal curava a bronquite, não tinha tratamento médico para isso. Com o doce do fruto. Agora ele trava um pouquinho, tem um certo Ela é travo. amargo. É. A casca dela também serve para tingir couro, Isso. tingir gibão, tingir apoio para cavalo, cela, assim, vai. E também dá a melhor o manuseio. Pessoal, outra árvore aqui também, né, do nosso bioma, que é o pereiro. Ele tem essa galinha, a gente chama de galinha de pereiro, né? Enfeite da minha árvore de Natal. Muitos utilizam aí como adornos, enfeites, sei lá, Brinquedo. vai da criatividade, brinquedo. Uma Antigamente, cela. minha mãe dizia que brincava com essas galinhas, né? Certeza. Porque ela, o formato aparenta ser, né?
lembra aí uma galinha. Então são coisas que as pessoas podem me perguntar, o que é isso, né? Como é que você chama? Galinha de pereiro. A jurema é mais comum, eu nem falei, mas são essas plantas mais espinhosas, né? Tem aqui atrás de Matheus, para o francês aí que não conhece a jurema, mas é o mais comum. Para explicação. Só juntar aqui, pessoal. Aqui é também um braço, né, do Rio Barra Nova. Tudo vai para o Rio Barra Nova daqui, né? E aí, no caso, é muito comum na região o que a gente entende como barragem, né? Aqui é uma bem pequena, né? Claro, mas como nós temos essa dificuldade, né? Com a escassez d'água, períodos de chuvas não tão frequentes, então a gente precisa armazenar água para ao longo do ano, né? Nos períodos de estiagem, onde a gente vai demandar aí uma procura alta, né? E a gente não vai ter as chuvas mais no finalzinho do ano. Então todo sítio ou tem um açude ou tem uma barragem. Aqui no caso, para represar um pouco desse rio, né? Que aí é um curso natural, já bastante antigo. E por que antigo, Giovanni? Você sabe que é antigo, pode ter modificado esse curso desse rio. Uma coisa que eu percebo que é comum, quando é encontrado algo de gravura rupestre ou pinturas rupestres, é muito comum esses sítios arqueológicos próximos a lugares com água. Porque eram onde essas pessoas moravam, né? Então, eles moravam em lugares próximos à água. Então, se aqui tem gravuras rupestres, que aí podem... A idade exata a gente não sabe, porque não foi feita de gravuras rupestres. E a gente acredita que essas gravuras aqui também tenham nessa média de tempo, mais ou menos, né? Então, se essas gravuras são próximas à água, e aqui tem o curso do rio, então é um rio já bastante antigo, né? Desde aí dessa época. Então aqui já é considerado o sítio arqueológico de Cachoeira dos Culumins. Cachoeira porque tem o rio, vai ter essa barragem para represar a água. Quando ela transborda, ela faz a cachoeira aqui na frente, né? Nessa parte rochosa, que funciona como uma espécie de uma barragem natural. Essa parte rochosa. E aí, antes dela sangrar para lá e formar a cachoeira, ela forma um lago aqui no lado direito, no meu lado direito, que é muito bonito. Quando tá com esse lago cheio, eu já tive de vir aqui, com esse lago cheio, na sombra ali das árvores, é um lugar assim... Os passos atraem para se alimentar? É feijão normal? Não, Brabo. Não. É feijão... Amarelo. Pessoal, só juntando aqui para outra explicação. Chegamos já, viu? Acabou o papel. Marcos, que árvore é essa, sabe? Carol aí. Aqui não é Mungu mesmo? É. Eu tenho dúvida. Já sei como é que você Consultar os confunde. Posso dizer universitários. que eu também confundia. Mungu com angico. Angica, eu tava fazendo essa pergunta aqui. As folhas, vá pelas folhas. O angico, as folhinhas. Essa aqui de feijão bravo, é? Não, mungu. Mungu? Pessoal, que tá pequenininho. sim, vai falar? Pô? No O caso aqui é um mulungu, né? Tava perguntando aqui, porque de fato a gente não sabe de tudo, né? Tem coisas muito das nossas árvores aqui que eu tô aprendendo agora, mas é uma coisa, um trabalho, né? E até sugiro que vocês vão criando curiosidade mesmo em tá. Aí essa aqui é qual? E essa, né? Para que a gente possa aí estar aprendendo. Aqui já temos o sítio arqueológico, né? Cachoeira dos Culumins. A gente já vê aqui algumas gravuras. Giovanni, você chama gravura e chama pintura. Existe diferença? Sim. Na arte rupestre, a gravura, ela muito provavelmente ocorreu com uma outra rocha, né? Meio que num processo aí riscado. E a gravura, ela não envolve tinta, né? O que envolve tinta, ou seja, precisou ali pintar, é uma pintura. Então aqui na Cachoeira dos Culumins, a gente pode dizer que é um sítio arqueológico de gravuras rupestres. E não de pinturas. Pinturas a gente encontra muito ali, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, é muito comum a gente encontrar
arte rupestre de pinturas, né? Mas aqui o nosso caso são as gravuras. Aqui, um dos conselhos que os arqueólogos falam, a gente tem muito a vontade de tocar. Quando a gente toca, a gente deixa gordura nas gravuras, então isso vai apagando as gravuras, né? Bruno até citou um exemplo de uma pessoa que jogava água para ficar mais viva a gravura, né? Ou a pintura. Também não é uma prática aconselhada, né? Não é uma prática correta. Giovanni, Aqui a gente entende, só um pouquinho, certo. Aqui a gente entende um pouco de como a intervenção humana está apagando essas gravuras. Giovanni, por quê? Vocês perceberam que tem a barragem lá, eu expliquei. E aí quando a barragem sangra, essa água ela vem para cá, então tudo isso aqui fica com água. E aí o pessoal do sítio decidiu construir uma outra barragemzinha ali, uma outra paredezinha aqui para represar essa água. Então essa água ela está ficando represada e ela está subindo. E quando ela sobe, o lodo ele vai apagando as gravuras. Então aqui a gente entende que existe uma intervenção que está atrapalhando esse sítio arqueológico, né? Não sei se é algo já sabido pelas entidades, mas é uma coisa que no último Café nos Matos que nós fizemos aqui, a gente percebeu, né, que esse lodo, essa parte preta, está sim apagando as gravuras rupestres daqui do sítio arqueológico. Vocês vão ver algumas plaquinhas aqui, tem ali no final, que fizeram parte do projeto do Café nos Matos, que a gente realizou aqui no sítio arqueológico, justamente para que as pessoas de Caicó pudessem ter um momento de café, uma experiência de café da manhã, em um local histórico do município de Caicó. Então essas plaquinhas são do projeto Café nos Matos, que a gente realizou agora no finalzinho do ano. Só complementando essa parteira. Homem. O negócio é o tiro do dono da propriedade quando eu chegar aqui sem autorização. Você já pulou uma, pula duas, pula três? Você tá gravando, mano? Que esse negócio, homem? Eu vou dizer, todo canto aparece um caba chato pra atrapalhar as mídias da gente, né? Como é que pode? Tem que botar uma música, diga. Não, como eu botou foi a mão no meio, homem. Porque música eu nunca, realmente eu só uso música que eu filmando e a galera falando putaria atrás. Como nos meus vídeos eu usar uma mídia social, um negócio mais organizado. Não tem como pelas pessoas que eu ando. Impossível. Tem que selecionar melhor suas amizades. Mas são verdadeiras. Olha, deixa eu dizer um negócio, cara, onde está ali. Você sabe onde é Genezaré, sabe? Bota a Coca-Cola. Um dos passarinhos aqui. É uma área urbana entre Cruzita e Caicó, que a gente é vizinho. Se limita ali pela Praça da Formiga. Pronto. Aqui se alguém comum como nós chega e vai escavar isso aí, a gente vai colocar tudo a perder, né? Todo esse conhecimento a perder. Mas populares entravam aí dentro, sim. Meu pai Não, sim, mas eu tô falando Aonde? tentar escavar aqui, né? Como do jeito que tá hoje. Aqui tem uma Inclusive aqui a gente teve um caso lá no sítio Mirador, em Parelhas, que quando falaram que tinha algumas coisas enterradas, um grupo de pessoas, não sei quem, foram escavar o sítio arqueológico. E aí todo aquele material eles espalharam, bagunçaram, ou seja, quando os arqueólogos chegaram para fazer o trabalho que deveria ter sido feito desde o início, eles já tinham perdido tudo, né? Porque a forma como eles escavaram, reviraram, eles praticamente condenaram todo o patrimônio existente ali, né? Então por isso o alerta de não chegar perto ali, né? Deixar profissionais competentes, no caso os arqueólogos, fazerem o trabalho dele. E aí a gente espera que um dia eles possam fazer para poder aí esclarecer algumas coisas, né? Que hoje ainda são as lendas daqui da comunidade. Vou lá no câmbio do Rio Seridó, eu vou explanar um pouco melhor, mas no centro brasiliano da separação Brasil-África, teve um grande fraturamento na província da Borborema, que é quase todo o Nordeste. Então criou-se muito lineamentos de rocha. E esse daqui é um dos lineamentos, ele tem a mesma formação que passa lá na... Aqui tem a Casa Colonial dos Culumins, que é bem pertinho aí.
Só que hoje não vai dar tempo a gente ver. Daqui é pra Mas no roteiro poderia estar encaixado. O ruim é porque hoje tá só as paredes lá, as ruínas, né? E lá é dentro do mato mesmo, não tem Trilha. caminhãozinho que nem aqui não. É mato fechado.